Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4 diz o seguinte: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se nas alturas à direita de Deus Pai, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que aqueles, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus, a tua palavra, peço que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta, para que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, a tese hoje, o tema da nossa mensagem é a superioridade de Cristo. Cristo é superior. Imagina aí que na nossa vida é muito comum que a gente tenha as nossas preferências, as nossas particularidades, que faz parte dos nossos gostos pessoais. O ser humano, ele é constituído a partir dessa construção de desejos que nos faz preferir algumas coisas em detrimento de outras coisas. No entanto, até mesmo as nossas preferências, elas são influenciadas pela situação e pelo momento de vida que a gente se encontra. Por exemplo, um gaúcho possivelmente diria que o chimarrão é melhor do que o tererê. O chimarrão é melhor do que o tererê. Quantos concordam com isso? Né? Perfeito? Um mato-grossense talvez discordaria dessa asserção e diria que o tererê é melhor do que o chimarrão. O melhor churrasco, sem dúvida, é aquele que é feito pelo gaúcho, né? É o que a gente, pelo menos, diria. No entanto, nada como uma pizza italiana, um sushi japonês, especiarias indianas ou uma feijoada brasileira. E caso a gente faça uma enquete aqui sobre o que é melhor, o churrasco, a pizza, o lanche, o sushi, o que vocês gostam mais? Talvez a gente não teria uma unanimidade, mas com certeza o resultado seria diferente. Seria diferente em contexto gaúcho, paulista, se fosse para o Paraná, talvez lá para o Nordeste, as opiniões elas divergiriam. Se a gente fosse então para outro país, né, nem sabem o que é feijoada. Então, com certeza, eles teriam outras preferências e o resultado mudaria de acordo com a nacionalidade da onde nós entrevistaríamos essas pessoas. Ou seja, em questão da alimentação, o que a gente vê com isso é que a preferência ela é relativa ao desejo construído no momento. Até a gente mesmo, às vezes, nem sabe qual é a nossa preferência. Né? Quem já nos pegou? O que eu gosto mais? Né? Eu não sei. Tem dia que eu quero comer um lanche, tem dia que eu quero comer um arroz com feijão, tem dia que eu quero comer uma pizza, tem dia... Daqui a pouco os irmãos começam a ficar com fome aí, né? Mas a nossa preferência, os nossos gostos pessoais são construídas de forma que até mesmo a nossa alimentação ela acaba sendo relativa. Percebe que essa comparação do que é melhor, do que é maior, do comparativo, faz parte da vida do ser humano, não só na alimentação. A gente faz essa comparação, por exemplo, nos esportes. A gente está aí com as Olimpíadas. Quem está assistindo as Olimpíadas aí? Tem gente assistindo? Né? Nas Olimpíadas, a gente vai ver que tem sempre um favorito. Né? E o favorito, a medalha de ouro, lá de prata, é considerado melhor. A gente pode aplicar essa linguagem comparativa do melhor também às roupas. Né? Certas roupas de certas marcas são consideradas melhor do que outras xing-lings. Né? Isso por quê?
pela sua durabilidade, usabilidade, pela moda, né? A moda também constrói, né, e diz o que a gente considera melhor. Na tecnologia, né, tem gente que gosta mais de Android, tem gente que gosta mais de Apple, né? Tem gente que gosta de carro de uma marca, carro de outra marca. Então percebe que essa linguagem aí de melhor nem sempre é mensurado tão objetivamente. Ela depende de vários critérios, depende de vários elementos que muitas vezes faz parte de questões de gosto pessoal, mas claro que há critérios sim de objetividade, que a gente pode falar, olha, fulano, de acordo com a performance dele, é melhor do que o outro porque ele tem uma performance melhor. O computador ele é mais rápido que o outro, então ele é considerado melhor que aquele outro computador, porque ele tem um processamento mais rápido, porque ele tem uma tecnologia mais avançada, e aí vai, né? Então a questão das comparações, ela faz parte da vida humana. O livro de Hebreus, que tem um autor desconhecido, embora por muito tempo a gente atribuiu a Paulo, tem por finalidade mostrar justamente isso: Cristo é maior, Cristo é superior. E o autor de Hebreus vai começar, a partir de uma linguagem objetiva, mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que Moisés, Cristo é o grande sumo sacerdote, né? Então nós iremos embarcar em uma jornada para falar justamente disso. Jesus é maior, Jesus é melhor. Se na alimentação o gosto é relativo, na nossa fé não há relatividade. Pelo contrário, Cristo é objetivamente maior do que qualquer coisa e melhor do que qualquer coisa que a gente pode ter na nossa vida. E ao longo dos próximos meses, acredito eu, a gente vai refletir sobre essa superioridade, né? Sobre esse Cristo grandão, maior do que tudo que a gente tem. Não só na linguagem do comparativo, mas do superlativo, né? Que fala que Cristo é o maior, não apenas maior, mas ele é o maior. Né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o grande profeta, ele é o Filho de Deus. Assim, o autor de Hebreus utiliza a comparação justamente para estabelecer isso: Cristo é melhor. Não importa no que a gente pensa na nossa vida, Cristo vai ser sempre melhor. Pense em algo aí. Cristo é maior, Cristo é melhor. Cristo é maior e melhor que o seu casamento. Cristo é maior e melhor que a sua filha. Cristo é maior e melhor do que os seus relacionamentos, do que todo o dinheiro que tu juntou. Cristo é maior e melhor do que a riqueza que também tu adquiriu. Cristo é maior e Cristo é melhor, e essa é a linguagem do autor de Hebreus, né? Falar sobre essa superioridade de Cristo. O livro de Hebreus possui uma riqueza uma riqueza teológica, literária, muito grande. A gente vai ver que o autor, possivelmente, o autor de Hebreus, era uma pessoa versada, uma pessoa estudada. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem riquíssima, uma linguagem rebuscada. E diferentes autores já foram aí mencionados ou sugeridos em Hebreus, embora a gente não saiba. Alguns acreditam que seja Paulo, Apolo, Clemente de Roma, Lucas, Barnabé, dentre tantas outras possibilidades, né? O que a gente sabe é que possivelmente o livro de Hebreus foi escrito ali por volta do ano 70, um pouco antes disso, que é quando acontece a destruição ali do Templo de Roma, né? Porque não há menção do Templo de Roma sendo destruído, mas que por final da década de 60, o autor de Hebreus, alguém extremamente versado, alguém estudado, escreve para judeus que se encontram na cidade de Roma, numa carta advertindo justamente a esses leitores não voltarem a antigas práticas intermediárias que colocavam Cristo abaixo dessas práticas. O autor de Hebreus quer provar justamente isso para essas pessoas. Cristo é melhor. E por isso é desnecessário, ou por isso tudo aquilo que você faz, ainda que seja bom, Cristo é melhor. Cristo é melhor do que os profetas, do que a lei que foi dada a Moisés, Cristo é melhor do que o sacerdócio levítico, Cristo é melhor do que a obediência à lei, e por isso nada pode substituir o próprio sacrifício e a própria ação revelacional do próprio
Cristo. Então, no final da década de 60, o autor de Hebreus escreve justamente para essas pessoas, para fortalecer, encorajar e exortar esses membros a responderem a essa necessidade de regresso diante do sofrimento e de toda a perseguição, lembrando que Cristo é o suficiente, lembrando que nada precisa ou é necessário para complementar a obra de Cristo. O termo-chave que conduz todo o livro de Hebreus se encontra justamente no versículo 4, quando ele diz que Cristo é superior aos anjos. Essa expressão superior acontece pelo menos 12 vezes ao longo do livro de Hebreus, estabelece como um fundamento para falar sobre a grandeza de Deus diante desse mundo e de tudo que o judaísmo tem para oferecer. Então, o que a gente encontra aqui é justamente esse Cristo que é maior, e eu gostaria de falar sobre 3 aspectos que o texto nos revela, aqui versículo 1 a 4, sobre a superioridade de Cristo. Versículo 1 e 2 fala justamente que Cristo é superior na sua revelação. Cristo é superior na forma em que se revelou. Diz Hebreus 1 e 2, então, que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O que a gente encontra aqui nesses primeiros versículos é justamente que Deus se revelou em Cristo de forma final e definitiva. Se os seus antecessores, profetas, o Antigo Testamento, trazia em si a revelação acerca de Deus, ou uma revelação acerca de Deus, essa revelação só se tornou completa a partir da revelação do próprio Cristo, da encarnação do próprio Cristo, e por isso a gente encontra aqui nesses primeiros 4 versículos o que a gente chama de um hino cristológico. A gente tem alguns textos do Novo Testamento que são hinos cristológicos, Filipenses 2, Colossenses 1, que são hinos que foram criados pela igreja primitiva para justamente falar sobre a pré-existência, a encarnação, a exaltação de Cristo Jesus. E nesses primeiros 4 versículos a gente vai encontrar tudo isso. O Cristo pré-existente, o Cristo criador, o Cristo mantenedor do universo, o Cristo que é redentor, o Cristo que é sustentador de todas as coisas, o Cristo que é suficiente, que não precisa de complemento, o Cristo que é a maior revelação de Deus para a humanidade. Então a revelação de Deus é superior. O autor aqui de Hebreus, ele já começa falando, olha, lá antigamente, né, em outros tempos lá atrás, Deus falou. Ou seja, no Antigo Testamento a gente tem a revelação de Deus. A gente crê que toda a palavra de Deus é revelação de Deus. Deus se revelou por meio da sua palavra. Deus se revelou lá em Gênesis, Deus se revelou em Êxodo, Deus se revelou em Miqueias, em Abacuque, Naum, Sofonias, Ageu. Né? Tem gente que nem sabe, né, que existem talvez esses livros da Bíblia, mas está lá, a revelação de Deus está nesses livros da Bíblia. Então Deus se revela nos profetas, falando aos profetas lá do Antigo Testamento. Deus se revela falando ao sacerdote. Deus se revela na sarça ardente com Moisés. Deus se revela ao povo no deserto, através do maná, através da coluna de fogo, através da nuvem que guiava aquele povo. Deus se revela como um anjo do Senhor, conduzindo e visitando Abraão, visitando outros personagens lá do Antigo Testamento. Deus se revela para Adão, lá no Jardim do Éden. Deus se revela para os profetas, falando a vontade de Deus para o povo, lá no Antigo Testamento. Ou seja, é isso que o autor de Hebreus está estabelecendo aqui. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Das mais diversas formas. Até o jumento, quem conhece a história do Antigo Testamento, Deus usou para falar. Deus falou. Deus falou.
Só que toda a revelação de Deus, ela aponta para um ápice, para um clima. Aquilo que a gente chama na teologia, a Rosa aí agora graduada em teologia, né? Eu vi lá ela colocando no Facebook, né? Então aquilo que a gente chama na teologia de revelação progressiva. Deus foi se revelando lá no Antigo Testamento, revelando Cristo, revelando o Espírito Santo, até que lá no Novo Testamento, em Jesus Cristo, a revelação é completa. A revelação é definitiva. A revelação, ela é última. Deus falou, então, em muitos momentos, de diversas formas, mas Deus nos fala por meio do Filho. E aqui é interessante que o autor ele usa algo que a gente fala aí, que é o genitivo. Ele usa, não Deus falou pelo Filho, mas Deus falou en huio, no Filho. A revelação se encontra no Cristo Jesus. Por meio da encarnação do Cristo Jesus, Deus se revela para a humanidade. O intuito do autor aqui não é excluir ou abdicar a revelação lá do Antigo Testamento anterior a Cristo, mas demonstrar que toda essa revelação ela aponta para algo. E ela está apontando justamente para a revelação final e última, que é de Cristo Jesus. Aquilo, para aqueles que estão fazendo teologia na segunda-feira, dá continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma continuidade na revelação. Deus vai se revelando e continua se revelando até que ele se revela na pessoa de Cristo Jesus. Uma continuidade de revelação no Antigo Testamento. É Cristo quem unifica os testamentos. E aqui Hebreus, então, coloca Cristo como essa revelação final e revelação última. O texto caracteriza justamente essa contínua, diversa e progressiva revelação de Deus. Ele falou em diferentes momentos, de diversas formas, e a gente encontra no Antigo Testamento narrativas, hinos, provérbios, poesia, parábolas, canções de amor, sabedoria, literatura apocalíptica, todo tipo de revelação de Deus. Mas toda essa revelação aponta para algo, para Cristo Jesus, que é a revelação final de Cristo Jesus. E qual que é a aplicação disso para a gente? O Filho é a última e definitiva revelação de Deus. Há uma suspeita aqui que o problema os judeus que estão lá em Roma, que o autor escreve, é justamente que eles estavam regressando às obras do judaísmo e crendo que essas obras eram obras que eram necessárias para a salvação e substituíam ou eram algo complementar à obra de Cristo. E além disso, colocavam anjos como intermediários da revelação de Deus. Então, neste cenário, o autor de Hebreus, de forma ousada, diz: Cristo é suficiente. Cristo é maior. Cristo é suficiente. Cristo é maior. Então, uma exortação dupla aqui para os leitores da carta de Hebreus. Primeiro, Cristo é suficiente e não precisa de intermediários ou de complementos na sua obra. E a segunda exortação é que a revelação de Cristo é final e última, e contrapõe todo tipo de revelação complementar ou nova de Cristo Jesus. Então, como que isso se aplica para a gente? Se aplica porque a gente continua, muitas vezes, fazendo a mesma coisa, buscando revelações inéditas, revelações novas, obras complementares à obra de Cristo. E a busca por complemento à revelação de Deus demonstra o quê? A fragilidade que a gente tem na nossa fé. Demonstra que, ao buscarmos complementos, não cremos de fato que Cristo seja o suficiente. Porque se Cristo é o suficiente, eu não preciso de complemento. Da mesma forma, essa necessidade por novas revelações, já viu o crente que vai de igreja em igreja buscando profecia, buscando revelação, aquele que quer investigar as escrituras para achar uma interpretação nunca achada antes, algo inédito, só ele recebeu aquela revelação, mais ninguém. E ele está querendo receber isso. O que isso demonstra? Demonstra um certo egoísmo nosso, de querer centralizar o evangelho na gente, e não na obra de Cristo. O autor de Hebreus está falando, a obra de Cristo já foi revelada na sua plenitude. Ela já foi completa, ela não precisa de complementos. Então, por um lado, a pessoa egoísta que busca essas novas revelações para si a todo momento, ela, na sua insatisfação e na falta de contentamento, ela procura um evangelho voltado para si, ignorando o fato de que Cristo já se revelou o suficiente.
Por outro lado, a revelação inédita coloca também o egoísta na necessidade de ser o centro da atenção. Ou seja, ele precisa receber algo de Deus, algo novo de Deus. A busca por Deus é confundida pela busca por algo que Deus pode oferecer. E aí as Escrituras nos apontam que a gente precisa buscar Deus, ter um relacionamento com Deus. E não aquilo que Deus tem para nos oferecer. O que Ele tem para nos oferecer, Ele nos oferece gratuitamente. A obra de Cristo é perfeita. A obra de Cristo não precisa de complementos. E claro que Deus pode falar ao nosso coração, né? Mas eu acho que a gente não ter essa ousadia, né, de falar assim. Tem gente que vive, sabe, querendo sempre o novo. Olha, eu recebi algo novo de Deus. Mas, sabe, a gente tem as Escrituras, a gente tem a palavra de Deus. Tudo que vai além das Escrituras precisa ser submetido a uma autoridade. A autoridade das Escrituras. Se aquilo que eu recebo de Deus vai contrário às Escrituras, aquilo que eu recebo de Deus não veio de Deus. Porque Deus não pode falar contra as suas Escrituras, contra aquilo que Ele já se revelou. A palavra de Deus é a revelação de Deus. É a revelação final, última de Deus, que se encarna na pessoa de Cristo Jesus. E por isso o autor de Hebreus deixa claro aqui a superioridade da revelação que acontece em Cristo Jesus. Ele é a revelação final, a revelação última. O que a gente precisa é se encontrar com essa revelação final e deixar que Deus nos fale por meio do Filho aos nossos corações. E claro que Deus pode falar no momento específico, tu precisa ouvir uma palavra dele, né? Ninguém está excluindo isso. Mas o que a gente está falando é justamente que a gente deve buscar a Deus. A gente deve buscar e saber que a superioridade está na sua revelação. A gente encontra no versículo 2 e 3 também que não apenas Cristo é superior na sua revelação, mas que Cristo é superior também na sua natureza e na sua ação. E aqui é a forma, agora que o autor de Hebreus começa a provar, né, que A mais B é C. Dizer objetivamente de que, olha, por que Cristo é maior? Por que Cristo é superior? E aí o autor de Hebreus vai para a natureza de Cristo, para mostrar como a natureza dele é maior, e vai nas ações de Cristo, para mostrar como as suas ações são maiores do que qualquer outra que antecederam. Olha o que ele diz, versículo 2 e 3. Então Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, ao quais as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela a sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da sua majestade nas alturas. Então aqui, o versículo 2 começa com uma citação, uma alusão do autor de Hebreus lá a Salmos 2, e aqui citando especificamente Salmos 2, 7, e termina citando Salmos 110. Então ele faz a busca lá de Salmo, tanto 2 quanto Salmo 110, para mostrar que Cristo é, na verdade, o cumprimento daquilo que foi dito lá pelo salmista, em Salmos 2 e Salmos 110. E aqui, por meio do texto, né, se a gente quer conhecer quem Deus é no seu texto, a gente precisa olhar para duas coisas, para a sua ação e para a sua natureza. Sua natureza diz aquilo que ele é, né? Aqui diz que Cristo é herdeiro de todas as coisas. O que mais que a gente tem aí como natureza? Ele é, vamos lá, o Filho, isso é natureza, né? Então ele é herdeiro de todas as coisas, ele é o Filho, ele é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, tudo isso faz parte da natureza de quem Cristo é. O autor de Hebreus está falando. Herdeiro de todas as coisas, esplendor da sua glória, expressão exata do ser e o Filho. E o que Cristo faz? Tem a ver com quem ele é. Diz que ele fez o universo, sustenta todas as coisas por meio da sua palavra, purificou os pecados, se assentou-se à direita da majestade. Essas são as ações de exaltação de quem Cristo é. Então, o que a gente tem aqui é um belo hino cristológico, justamente da exaltação da pessoa de Cristo, para mostrar que Cristo, na verdade, é o próprio Deus, né?
Então você tem as características que são elencadas e colocadas aqui, é a característica do próprio Deus, daquilo que é prometido lá em Salmos 2, né? O herdeiro de todas as coisas. Lá em Salmos 2, a gente tem um salmo de entronização, onde Deus falando ali como Davi, né? Davi deseja construir uma casa para Deus, após mudar a capital para Jerusalém. E ali, quando ele vai construir o seu palácio, Deus então promete para Davi que, diferente da descendência de Saul, que acaba na primeira geração, né, não há uma posteridade, né, a descendência de Davi seria uma descendência longeva, continuaria, perpétua. Então ele está prometendo para o filho, né, olha, ele será herdeiro de todas as coisas. A gente tem ali a promessa feita a Davi, de toda a sua herança, de toda a sua descendência, que a gente sabe que não se cumpre apenas no reinado de Davi, mas que aponta justamente para a figura de Cristo Jesus. E o autor de Hebreus está lendo agora a ação, aquilo que foi prometido lá em Salmos 2, e está dizendo: Cristo é o cumprimento disso. Cristo é o próprio herdeiro de Deus, que herdou todas as coisas, a casa de Davi, que veio cumprir a promessa messiânica do Filho de Deus. Cristo é o Filho prometido lá em Salmos 2. Não só isso, ele é o Filho que se senta à direita de Deus Pai, local de honra. Então, Salmos 2, a gente tem aqui um salmo de entronização de um rei. É uma passagem bem conhecida, né, onde a gente tem aqui Deus falando, um salmo de entronização e de filiação. Então, dois elementos aqui me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, que há uma linguagem de continuidade na linhagem de Davi. Então, em Salmos 2, Deus estabelece a continuidade messiânica por meio do reinado de Davi. E o herdeiro agora é aquele que cumpre a promessa dessa continuidade. E Hebreus está olhando justamente para a pessoa de Jesus, na linguagem de filiação, para dizer: olha, Cristo é o Filho, o herdeiro, aquele que foi prometido lá em Salmos 2. Né? A gente tem um ditado que diz que filho de peixe, o quê? Peixinho é. Então, no mundo antigo, quando a gente fala que fulano é filho de ciclano, a gente está trabalhando a natureza de quem é aquela pessoa. Porque aquilo que a pessoa é e faz tem a ver com a sua geração, tem a ver com a sua filiação. Por exemplo, é muito comum no mundo antigo, muito diferente da gente, que filho de carpinteiro fosse o quê? Carpinteiro. Por isso que a gente fala que Jesus, ele aprendeu a sua profissão do seu pai. Porque era algo comum naquela época. A mulher aprendia a ser mãe, aprendia os afazeres da casa, tudo que tinha que aprender a partir com quem? Com a sua mãe. Isso era passado de geração em geração. Então, quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está falando: olha, Jesus possui as mesmas características que o próprio Deus tem, porque ele é o herdeiro de Deus, ele herdou todas as coisas. E graciosamente, a Bíblia nos diz que nós somos chamados de co-herdeiros, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Antigamente, essa linguagem também era utilizada, né? Às vezes a gente dava nome aos filhos de acordo com o nome dos pais, né? Então, eu sou Wellington, meu filho vai ser o Wellington Júnior, né? O Wellington Filho. Né? Para quê? Para mostrar que há uma posteridade, uma continuidade. Né? Hoje isso não é muito comum, mas antigamente tinha muito isso, né? Então, aqui, ao dizer que Cristo é o Filho, está dizendo que ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas não só o herdeiro, que conquista por meio da sua morte, né? Diferente aqui, normalmente o herdeiro conquista pela morte do pai. Cristo, ele conquista a herança quando ele é levado ao Calvário. E pela sua morte, ele conquista então a herança que é dada para ele. Então, a extensão da herança do filho é justamente tudo aquilo que o pai possui. E como o filho único, unigênito, primeiro gerado por Deus, é ele quem herda todas as coisas do pai. A extensão da herança tem a ver, então, com aquilo que Deus possui. E aqui, então, diz que ele é também o esplendor e a imagem. Duas palavras também que refletem justamente a natureza de Deus. O esplendor tem a ver com a radiância, a luz, o brilho que se dá. E aqui, possivelmente, a gente entende que Cristo é a própria glória de Deus revelada, né? Cristo é a própria luz de Deus que ilumina a escuridão e a humanidade. É a revelação máxima de Deus, né?
E ser a imagem de Cristo, a outra linguagem utilizada aqui, a palavra é caráter, é como se ele tivesse as mesmas características do próprio Deus. O termo era utilizado para falar da impressão de moedas. Sabe quando a moeda é colocada lá, a esfinge, a carinha lá na moeda? É como se dizendo o seguinte, olha, o Cristo é a mesma imagem de Deus. Nele foi feita a impressão de Deus. A gente diz que Cristo é a exegese de Deus. Cristo, ele expressa tudo que Deus é a revelação máxima de quem Deus é. Então aqui a gente tem a natureza de Deus, que é a natureza de Cristo, que é a natureza superior a qualquer outra natureza. Que não se compara a Moisés, não se compara a profeta nenhum, não se compara a lei nenhuma. Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, o herdeiro, o esplendor, a irradiância de Deus, a imagem do próprio Deus. E aí começa a falar sobre algumas de suas ações. Alguém já disse que a gente é definido por aquilo que faz, né? Mesmo que uma pessoa má possa produzir generosidade, a natureza de uma pessoa má é produzir maldade, né? De uma árvore se colhe aquilo que ela planta. Ou seja, as ações condiz com aquilo que a gente é. E quando nós temos as ações de Deus aqui, elas falam também quem Cristo é. Por exemplo, quando diz que Ele, pelo qual fez todo o universo, né? E aqui a palavra para universo é tanto espaço físico quanto temporal. É como se Deus criasse todas as coisas, né? Então, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. Aqui, então, o autor de Hebreus está falando que Cristo é o quê? Se ele fez todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas, juntamente com Deus Pai. A gente tem outros textos que falam sobre Cristo como Criador. A gente tem lá o João, né, o prólogo joanino, né, quando fala lá que o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Mas ele não apenas criou, diz que ele sustenta pela sua palavra. Deus não criou o mundo e deixou a mercê do ser humano. Deus continua soberano, Jesus continua soberano, governando e sustentando toda a sua criação. Não só isso, ele é redentor, porque ele purifica o ser humano dos seus pecados. E ele é soberano, porque diz que ele está assentado à direita da majestade. Isso é sinal de autoridade e de soberania que Deus tem. Então, quando ele se assenta nas alturas, ele cumpre Salmo 110, onde diz que por meio da sua morte há uma gloriosa exaltação, e agora ele se assenta no trono, governando todas as coisas. Cristo é superior e melhor do que os anjos, os profetas, Moisés, porque ele é a própria revelação de Deus, a maior revelação, porque ele é a própria expressão exata de Deus, Criador, sustentador, redentor. Deus, Jesus é a própria Jesus é a encarnação viva do próprio Deus. Então o versículo 2 e 3 demonstra que Jesus é essa revelação última e definitiva. Jesus é Deus, herdeiro, pré-existente, sustentador, redentor, glorioso, sendo a imagem do próprio Deus. E a pergunta que fica é: para que complemento se Cristo é tudo isso? É isso que o autor de Hebreus está querendo falar. Por que vocês querem complementar a obra de Cristo? Por que vocês acham que precisa de Cristo mais a lei? Por que precisa de Cristo mais os anjos, mais o intermediário? Cristo mais algo que eu possa oferecer a Deus? Será que esse Deus que é criador, sustentador, mantenedor, redentor, que é o Deus glorioso, esplendor da glória de Deus, não pode fazer nada? O ser humano é colocado aqui justamente a refletir sobre a superioridade de Cristo na nossa vida. Se Cristo é superior, Cristo é tão grande, por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente quer colocar adições à obra de Cristo? Então, para Cristo é superior. E ele finaliza dizendo sobre a superioridade de Cristo no seu nome. Versículo 4, quando ele diz: tendo-os então tornado tão superior aos anjos. E aqui a primeira comparação que ele faz é justamente com os anjos, né? Cristo é superior aos anjos. E ao decorrer do livro ele vai começar a falar sobre a superioridade de Cristo para vários outros elementos do Antigo Testamento, justamente para que o povo hebreu, judeu ali, compreendesse isso. Olha, Cristo é superior, para com isso, né? Cristo, ele é melhor, Cristo é maior. Então aqui uma comparação. Cristo
tem ou herdou mais excelente nome. Essa linguagem de nome aqui, ela é uma linguagem que ecoa, né? Em toda a Bíblia, no nome de Deus. O nome de Deus nem era falado no Antigo Testamento, né? O Yahvé, nem sabe, Yahvé, Jeová, porque por muito tempo nem se falava o nome de Deus pela referência à grandeza do nome de Deus. Ele disse que diante do nome de Jesus, todas as pessoas vão o quê? Vão se dobrar. É a superioridade, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar diante do nome divino, o nome de Deus. O nome de Cristo é que promove salvação para o ser humano. É no nome de Jesus que as pessoas são justificadas, é no nome de Jesus que as pessoas são perdoadas, é no nome de Jesus que a gente é batizado, é no nome de Jesus que a gente vai participar da mesa de Cristo. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. Ou seja, no contexto aqui, tanto que algo curioso dos primeiros séculos, o nome de Jesus era considerado tão sagrado, que nos primeiros séculos a gente tem um fenômeno chamado nomina sacra, que é o quê? Os copistas lá dos manuscritos dos primeiros séculos, eles ao escreverem o nome de Jesus, Jesus, Cristo, Senhor, qualquer título que fosse referência a Jesus, eles faziam uma abreviação, assim como fazia a abreviação do nome de Deus no Antigo Testamento, justamente porque esse nome é impronunciável, esse nome é sagrado. Então, para que qualquer pessoa, quando lesse aquele texto, entendesse que aquele nome era sagrado, que aquele nome era santo. A gente fala do nome de Jesus. E é isso que o autor está falando, o nome de Jesus é superior. E é interessante que a Bíblia diz que será nos dado também a importância, né, do nome, da questão do nome, será nos dado um novo nome. Lembra lá, a gente estudou as 7 igrejas do Apocalipse? Apocalipse 2,17 diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o maná escondido, e ele também darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um nome escrito, ao qual essa pessoa vai receber e ninguém conhece. Nós receberemos um novo nome. Nome tem a ver com status, quem a pessoa é. Ao dizer que o nome de Cristo é melhor e maior que todas as coisas, a gente está dizendo que Cristo é maior do que todas as coisas. Cristo é melhor do que todas as coisas. Apocalipse 3,12 diz que ao vencedor, né, farei com que seja uma coluna e santuário no meu Deus, diante do meu Deus. E dali jamais sairei. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Será gravado em nós o nome do próprio Deus como marca justamente de quem Deus é em nós. Então, em Hebreus 1, de 1 a 4, a gente é convidado a contemplar e olhar para esse Cristo que é maior do que todas as coisas, que é superior de todas as coisas. Sua revelação é suficiente, completa, infinita, última, e promove salvação. Cristo é o pré-existente redentor, Deus, esplendor da glória de Deus, revelação última, redentor de todas as coisas, sustentador, criador. Cristo tem um nome que é maior do que todos os nomes. E diante disso, eu acho que isso nos dá confiança. Isso nos fortalece a nossa fé. A gente ouve tanta mensagem falando sobre o ser humano, né, na necessidade do ser humano. O evangelho é isso, sobre Cristo, né? É falar quem Deus é, não quem a gente é. A gente é o vaso frágil. O conteúdo, o poder está em Deus, está no nome de Deus, está em quem Cristo é. Deus possa estar trazendo essa certeza ao nosso coração por meio da palavra. Eu tenho certeza que essa série de mensagens em Hebreus aí vai trazer muita edificação e fortalecimento. Essa é a minha oração ao nosso coração. Cristo é maior. Cristo é superior a qualquer coisa que a gente possa ter na nossa